Lição 185 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Quero a paz de Deus. Comentário. Essa lição contrasta o relacionamento santo e o especial, ainda que essas palavras não sejam usadas. O relacionamento especial funciona sob o princípio de um ou outro do ego. Você e eu somos diferentes, e se eu for ter minha inocência, ela tem que vir à sua custa. Assim, eu quero dar tão pouco quanto possível e conseguir o que eu quero, e então eu barganho com você, enquanto você, é claro, faz o mesmo comigo. Um relacionamento santo é o oposto, pois ele funciona sob o princípio de que ninguém perde e todos ganham. Minha felicidade não é baseada na sua perda, mas na correção do Espírito Santo. Entre aspas, juntos ou não, de forma alguma. A verdadeira paz, portanto, vem apenas de liberarmos nosso investimento no especialismo. Alguém tem que estar errado para que eu possa estar certo. Alguém tem que perder para que eu possa ganhar. O arquétipo desse princípio é o de que Deus teve que ser destruído para que eu pudesse existir. Citação. Dizer essas palavras não é nada, mas dizê-las com real intenção é tudo. Comentário. Nós discutimos a importância de distinguir entre palavras e experiência, forma e conteúdo. Assim, dizer simplesmente, entre aspas, eu quero a paz de Deus, não é nada se nós não as dissermos com real intenção. Nós precisamos ser lembrados frequentemente de que esse não é um curso em simulações. Nós não tivemos sucesso simplesmente porque nos lembramos da lição a cada hora, ou até mesmo 6 vezes por hora. Dizer as palavras não é importante, assim como repetir o nome de Deus, mas a disponibilidade de olhar para nosso sistema de pensamento, perceber que estamos errados, e questionar todos os valores que mantemos, isso é importante. Nós, portanto, desistimos do nosso investimento especial e mantermos nosso ser separado à custa de outra pessoa. Citação. Se tu pudesses dizê-las dessa forma por um só instante, não haveria mais nenhuma tristeza possível para ti de maneira alguma, em lugar ou tempo algum. O céu seria completamente devolvido à plena consciência, a memória de Deus inteiramente restaurada e a ressurreição de toda a criação plenamente reconhecida. Comentário. Quando, no instante santo, dizemos a Jesus, abre aspas, eu estava errado e você estava certo, e estou feliz e grato por ser assim, fecha aspas. O sistema de pensamento do ego desaparece, e junto com ele, o pesar do mundo. A razão é óbvia. Escolher a paz em vez da culpa é a escolha pela expiação em vez de pela separação. No instante santo, quando a escolha pelo perdão é feita, o ego, mantido no lugar apenas pela nossa crença nele, não pode deixar de desaparecer na luz da ressurreição. Citação. Ninguém pode dizer intencionalmente essas palavras e não ser curado. Ele não pode brincar com sonhos,
nem pensar que ele mesmo é um sonho. Comentário: estar no instante santo é estar fora do sonho. Assim, falar sobre a vida corporal de Jesus perde de vista o ponto central. O pensamento de amor, que é Jesus, permanece na mente curada, além do sonho. O que apareceu como seu corpo apenas refletiu na forma o conteúdo do amor não específico. Citação: não pode fazer um inferno e pensar que é real. Quer a paz de Deus, e ela lhe é dada. Pois isso é tudo o que quer, e isso é tudo o que receberá. Muitos disseram essas palavras, mas poucos, na verdade, as disseram com real intenção. Basta contemplar o mundo que vês ao teu redor, para teres certeza de quão pouco de fato são. Comentário: as pessoas vêm falando sobre paz durante milênios. No entanto, não existe paz aqui. Indivíduos falam sobre paz. No entanto, não são pacíficos. Mais uma vez, Jesus nos diz o quanto seu curso é muito difícil, pois ele desfaz tudo o que aprendemos. Simplesmente dizer esses pensamentos, sem real significado, não é suficiente, pois se realmente tivéssemos essa intenção, iríamos levar a ele todas as nossas ilusões, olhando sem julgamento para nosso sistema de pensamento de separação, especialismo, ódio, dor e morte. Nós, portanto, podemos acreditar que podemos fazer um inferno, o mundo do ego de um ou outro, mas não podemos torná-lo real. Esse é o princípio da expiação. Citação: a separação não a interrompeu, a criação. A criação não pode ser interrompida. A separação é meramente uma formulação falha da realidade, sem nenhum efeito. Texto capítulo 13. O mundo mudaria completamente se duas pessoas concordassem que estas palavras expressam a única coisa que querem. Duas mentes com um só intento tornam-se tão fortes que aquilo que é a sua vontade venha a ser a vontade de Deus. Comentário: essas palavras também têm sido mal compreendidas. Um relacionamento santo não existe entre duas pessoas. Para que o mundo seja modificado, para que minha mente seja curada, tudo o que é necessário é que eu não veja você e a mim como separados. Como essa lição torna claro, a outra pessoa nem mesmo tem que saber nada sobre isso. Ele ou ela já pode ter morrido, por exemplo. Nem tem que concordar com o que estou fazendo. As duas mentes que se unem são a minha, que une com a sua, o que significa que eu desfaço a crença anterior que diz que minha felicidade vem à sua custa. Você não precisa fazer nada além de aceitar a cura que vem no instante em que eu percebo que você e eu compartilhamos a mesma intenção e propósito. Mais uma vez, Jesus não fala de duas personalidades ou corpos separados que se unem. Se esse fosse o caso, eu não poderia ser salvo,
a menos que outra pessoa se unisse a mim, dessa forma, tornando o corpo e a separação reais. No entanto, o foco de Jesus está apenas em desfazer o sistema de pensamento de separação na minha mente que diz que outra pessoa precisa perder para que eu possa ganhar. Quando escolho contra esse princípio por pedir a ajuda de Jesus, minha mente se uniu à da outra pessoa, porque o Filho de Deus é um. Essa, então, é a essência do instante santo. Afastar-se da crença em interesses separados. Uma decisão que reflete a unidade do céu. Essa também é a essência da cura, como vemos nesses 2 parágrafos. Um já familiar a nós, que afirma que são necessárias 2 pessoas para estabelecer uma doença, mas apenas uma para curá-la. Citação: nenhuma mente é doente, enquanto outra mente não concorda que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e à parte de ti. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de pontos de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito das mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. Texto capítulo 28. Aceitar a expiação para ti mesmo significa não dar apoio ao sonho de doença e morte de ninguém. Significa que não compartilhas o seu desejo de separar-se. O Espírito Santo está nas mentes de ambos, e ele é um porque não existe nenhuma brecha que separe a sua unicidade de si própria. A brecha entre os vossos corpos não importa, pois o que é unido nele é sempre uno. Ninguém é doente se alguém aceita a própria união com ele. O seu desejo de ser uma mente doente e separada não pode continuar sem uma testemunha ou uma causa. E ambas se vão se alguém quer ser unido a ele. Texto capítulo 28. Comentário: a cura acontece dentro da mente de cada estudante individual. Dessa forma, ocorrendo na mente da filiação. O manual responde à pergunta, abre aspas, quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Fecha aspas. Com uma simples palavra, um. Nós só precisamos de um professor de Deus para salvar o mundo, porque só existe um professor, o Filho de Deus. Isso não significa literalmente Jesus, incidentalmente, que é apenas uma expressão da mente curada do Filho. O único professor de Deus que salva o mundo é você, quando no instante santo você escolhe o Espírito Santo como seu professor. Uma vez que a mente do Filho de Deus é uma, sua cura é a cura da filiação.
Essas ideias não podem ser compreendidas da perspectiva do mundo, pois elas só podem ser conhecidas através da experiência da mente, não do cérebro. No instante santo, quando sua mente está fora do sonho do tempo e do espaço, a paz e o amor que você sente lhe diz que essas palavras são verdadeiras. Lembre-se dessa importante passagem do texto que afirma explicitamente a impossibilidade de entender Um Curso em Milagres da perspectiva do mundo. Citação: pensas que podes trazer verdade às fantasias e aprender o que a verdade significa a partir da perspectiva das ilusões? A verdade não tem significado na ilusão. O quadro de referência para o seu significado tem que ser ela mesma. Quando tentas trazer a verdade às ilusões, estás tentando fazer com que as ilusões sejam reais e estás tentando mantê-las, justificando a tua crença nelas. Texto capítulo 17. Comentário. Portanto, as palavras do curso em si mesmas não significam nada. É para onde elas o conduzem que é importante. Quando sua mente desfaz sua crença em interesses separados, ela é restaurada à sua unicidade com a vontade de Deus. Citação: pois as mentes só podem unir-se na verdade. Em sonhos, dois não podem compartilhar o mesmo intento. Para cada um, o herói do sonho é diferente. O resultado que se quer não é o mesmo para ambos. Perdedor e ganhador meramente se revezam em padrões alternados, à medida que a relação de ganho para perda e de perda para ganho assume um aspecto diferente ou uma outra forma. Comentário. Jesus está descrevendo o sonho de especialismo do ego, onde a dinâmica subjacente é sempre um corpo ganhar e outro perder. Tipicamente, portanto, em alguns dias, você pensa que venceu o jogo dos relacionamentos especiais. Em alguns dias, eu penso que venci. No entanto, no final, nós perdemos, uma vez que apenas quando os dois padrões vencem, pode haver ganho verdadeiro. Citação: no entanto, um sonho só pode trazer concessões. Às vezes toma a forma de união, mas só a forma. O significado necessariamente escapa ao sonho, pois a concessão é a meta dos sonhos. As mentes não podem unir-se em sonhos. Elas apenas barganham. E que barganha pode lhes dar a paz de Deus? Comentário. No especialismo, a forma é sempre enfatizada e o conteúdo rejeitado. Nós vimos que barganhar é o cerne dos relacionamentos do ego. Eu pago tão pouco quanto possível e espero conseguir tanto quanto puder em troca. No entanto, o significado real do relacionamento, a unicidade amorosa do Filho de Deus, não tem nada a ver com o especialismo de forma alguma. Lembre-se dessa descrição narrativa sobre esse aspecto de barganha. Por exemplo, sacrificial, do relacionamento especial. Citação:
O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego apregoa no relacionamento especial. Esse, entre aspas, ser, busca o relacionamento para se tornar completo. Entretanto, quando acha o relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se trocar, entre aspas, pelo ser do outro. Isso não é união, pois não existe aí aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria. O ser, entre aspas, melhor que o ego busca é sempre um mais especial. E qualquer um que pareça possuir um ser especial é, entre aspas, amado pelo que pode ser tirado dele. Nos casos em que ambos os parceiros veem esse ser especial um no outro, o ego vê, entre aspas, uma união feita no céu. Texto capítulo 16. Comentário. A paz mundial vem quando eu consigo o que quero. Minha ansiedade se vai porque você atendeu à minha necessidade de alívio. Quando você sente o mesmo, nós temos a, entre aspas, união feita no céu, do ego. Citação. Ilusões vêm para tomar o seu lugar. E o que ele significa se perde para mentes adormecidas, empenhadas em concessões, cada um para o seu próprio benefício, ao custo da perda do outro. Comentário. O significado de Deus, sua unicidade e amor totalmente inclusivo, é perdida quando você acredita que é separado e precisa de algo dos outros. Isso não significa que você deveria se sentir culpado por causa do seu especialismo, mas que você não o justifica. Em vez disso, leve seu especialismo àquele que pode ensinar a você outra forma de olhar para ele. Isso corrige o sistema de pensamento de sacrifício do ego, um ou outro, que substituiu a unicidade da criação de Deus. Citação. Na dinâmica do ataque, o sacrifício é uma ideia-chave. É o pivô em cima do qual todas as transigências, todas as tentativas desesperadas de ganhar com uma barganha e todos os conflitos conseguem um aparente equilíbrio. É o símbolo do tema central, segundo o qual alguém tem que perder. Texto capítulo 26. Citação. Dizer que tu queres a paz de Deus com real intenção é renunciar a todos os sonhos. Comentário. É por isso que dizer essas palavras não é nada. Jesus não está dizendo renunciar a alguns sonhos, mas a todos. Se você for verdadeiramente sério sobre querer a paz de Deus e voltar para casa, precisa ser da mesma forma muito sério sobre levar suas ilusões à verdade. Você não precisa liberá-las, mas pode pelo menos tentar não justificá-las. Jesus continua na mesma veia. Citação. Pois ninguém que queira ilusões e, portanto, busque os meios que trazem ilusões, pronuncia essas palavras com real intenção. Ele as examinou e as achou insuficientes. Comentário. Essas são duas sentenças importantes. Para ser sincero sobre querer a paz de Deus, você precisa olhar para seus sonhos, com o amor de Jesus ao seu lado e dizer, abre aspas,
Como foi tolo pensar que meu especialismo poderia me dar o que eu quero. Fecha aspas. Você, portanto, deixaria de buscar os meios que trazem ilusões. Isso é, você não iria mais forjar relacionamentos com o propósito de ter suas necessidades atendidas. Essa mudança é o componente fundamental do perdão. Negar a negação da verdade, dizendo não à negação do ego sobre Deus. Texto capítulo 21. Citação. Agora, buscar ir além, reconhecendo que outro sonho não ofereceria nada mais do que todos os outros. Os sonhos são um só para ele, e aprendeu que a única diferença entre eles é a forma, pois cada um trará o mesmo desespero e miséria que o resto. Comentário. Você começa a generalizar seu aprendizado, percebendo que nunca vai encontrar o que quer nesse mundo. Não em um relacionamento mais satisfatório, um carro melhor, uma casa maior ou um emprego mais lucrativo. Você vai ter entendido que tudo o que você faz é trocar um sonho por outro, arrogantemente acreditando que sabe o que é melhor para si mesmo. No entanto, o que não é de Deus não pode ser real e não pode ajudar, mas traz o desespero e a miséria, que inevitavelmente se seguem à nossa separação da nossa única alegria. Portanto, todos os sonhos são vistos como uma ilusão, refletindo o único mundo perceptual feito para tomar o lugar do conhecimento do céu. A mente curada olha além das múltiplas formas do mundo, tal como a doença, para seu conteúdo ilusório único, e então além, para a verdade, como agora lembramos a nós mesmos. Citação. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Haverá pessoas que parecerão, entre aspas, mais doentes do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas como antes. Mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria. Elas são irreais. Essa é a dádiva do seu professor, a compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção das mensagens que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora. E dessas duas, somente uma é real. Manual dos Professores, capítulo 8. Citação. A mente que diz com real intenção que tudo o que quer é paz, tem que se unir com outras mentes. Comentário. Jesus não diz outros corpos ou outros indivíduos. Ele diz outras mentes. Sua mente está aparentemente aprisionada no inferno físico que chamamos de mundo, assim como a minha, pois nós compartilhamos a mesma ilusão e necessidade e não pudemos escapar de uma sem a outra. Assim, nossos interesses são um. Isso não significa que eu tenho que literalmente fazer isso com você, como já discutimos, mas que na minha mente não posso fazê-lo sem você, pois você e eu somos um. De A Canção da Oração. Citação. Agora podes dizer a todos que vêm para se unirem em oração contigo. Eu não posso ir sem ti, pois tu és uma parte de mim. E assim ele é, na verdade. Canção da Oração, capítulo 1. Citação. A mente que diz com real intenção que tudo o que quer é paz, tem que se unir-se com outras mentes, pois é assim que se obtém a paz. E quando o desejo de paz é genuíno, os meios para achá-la são dados numa forma em que cada mente que a busque com honestidade possa compreender.
Para repetir, quando diz que Deus ou o Espírito Santo nos dá lições, nos envia pessoas ou tem um plano, Jesus fala metaforicamente. O plano do Espírito Santo, como vimos na lição 135, é a expiação, sua presença amorosa em nossas mentes. Se nós acreditarmos que ele tem forma específica, é porque pegamos o plano abstrato da expiação e o traduzimos em algo que podemos aceitar e entender. Assim, mais uma vez, não confunda os símbolos do Um Curso em Milagres com sua fonte. Os meios para encontrar a paz é um relacionamento. No entanto, o relacionamento não é dado a nós. Nós já estamos em relacionamentos. Quando meu desejo por paz é genuíno e eu honestamente peço ajuda a Jesus, vejo as oportunidades que já estavam ali. Antes eu as via como oportunidades de assassinato. Ou você ia me matar, ou eu ia matá-lo. Mas um ia sobreviver. Elas agora se tornam minha oportunidade de aprender que não posso fazer isso por conta própria. Meu interesse egoísta não leva a nada, mas meus interesses abnegados me trazem tudo. Aprender com essas oportunidades é nossa função especial, como vemos na seguinte passagem. Seu contexto é aprender que preferimos a sanidade de Deus, sua perfeita unicidade, à insanidade da separação do ego. As formas dessa loucura variam amplamente, mas o conteúdo saudável de perdão permanece constante quando vimos através dos olhos do Espírito Santo. Citação. A tua função especial é a forma especial na qual o fato de que Deus não é insano parece mais sensato e significativo para ti. O conteúdo é o mesmo. A forma se adapta às tuas necessidades especiais e ao tempo e ao local especial no qual pensas que te encontras e onde podes estar livre do tempo e do espaço e de tudo que acreditas que não pode deixar de limitar-te. Porque Deus não é louco, Ele designou alguém tão são quanto Ele para fazer surgir um mundo mais são para se encontrar com o modo de ver de todo aquele que escolheu a insanidade como sua salvação. Esse alguém apenas aponta para uma alternativa, uma outra maneira de olhar para o que ele já viu antes e reconhece como o mundo no qual vive e que antes pensava compreender. Texto capítulo 25. Citação. Seja qual for a forma da lição, ela é planejada para cada uma de tal maneira que não possa confundi-la, se o seu pedido for sincero. Mas se pedir sem sinceridade, não haverá nenhuma forma em que a lição venha a ser recebida com aceitação e verdadeiramente aprendida. Comentário. Reafirmando esse ponto importante, o Espírito Santo não faz planos para nós. Fomos nós que fizemos o plano de morte. No entanto, quando percebemos nosso equívoco, o plano de especialismo do ego se torna uma oportunidade de aprendizado para sermos conduzidos para casa, para a vida, de tal forma que não podemos confundi-la, se nosso pedido for sincero. Jesus, portanto, apela a nós para sermos honestos conosco mesmos, para reconhecermos a falta de sinceridade e autenticidade em nosso desejo por paz. Querer a paz verdadeiramente significa a disponibilidade de desistir da guerra, por ver o quanto nossas vidas não têm sido nada além de uma série de batalhas. Sem sinceridade, temos que perceber a nós mesmos como sendo injustamente tratados, justificando nossos ataques em troca. Citação. Dediquemos hoje a nossa prática ao reconhecimento de que realmente dizemos essas palavras com real intenção. Queremos a paz de Deus. Esse não é um desejo vão.
Comentário. Jesus, mais uma vez, se dirige à criancinha interna que quer voltar para casa, percebendo que esse mundo é um estranho para ela. Na lição 73, vimos Jesus distinguindo entre desejo e vontade, o que é explicado mais plenamente no texto. Aqui está uma passagem representativa que esclarece a força do nosso desejo da mente certa, união com Jesus, refletindo a união da nossa vontade com a de Deus. Citação. Acreditas que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para ti. Também acreditas que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, porque é a sua. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e a tua força. Eu já disse que és a vontade de Deus. A sua vontade não é um desejo vão, e a tua identificação com a sua vontade não é opcional, já que ela é o que tu és. Compartilhar a sua vontade comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Texto capítulo 7. Citação. Estas palavras não solicitam que um outro sonho nos seja dado. Não pedem concessões, nem tentam fazer uma outra barganha na esperança de que ainda possa haver alguma que possa obter êxito onde todo o resto já fracassou. Ao dizer estas palavras com real intenção, reconhecemos que as ilusões são vãs e pedimos o eterno no lugar de sonhos inconstantes que parecem mudar naquilo que oferecem, mas que são um só em nulidade. Hoje, dedica os teus períodos de prática a uma busca cuidadosa na tua mente para achar os sonhos que ainda aprecias. Comentário. Essas passagens nos dizem por que é importante não trazermos Jesus para o sonho e pedirmos ajuda específica. Quando o fazemos, pedimos para que nossos sonhos sejam melhorados e, portanto, os tornamos reais. Como vimos, é importante pedir esse tipo de ajuda a Ele, conforme damos nossos primeiros passos na jornada. No entanto, aquele nível de relacionamento não deveria durar muito. De outra forma, iríamos apenas estar pedindo um sonho mais feliz, não a liberação, que é a vontade de Jesus para nós. Nós não vimos a ideia de, entre aspas, uma busca cuidadosa na nossa mente, durante muitas lições. Mas lembre-se de que logo no início do livro de exercícios, Jesus enfatizou esse aspecto importante do nosso treinamento, a honestidade que ele nos ensina a ser tão essencial para nosso perdão. Nós precisamos estar cientes das sutilezas dos nossos investimentos no especialismo, termos nossas necessidades específicas atendidas pelos diversos ídolos que o ego nos ensinou a acalentar em seu mundo de ilusões repleto de ódio. Citação. Todos os ídolos desse mundo foram feitos para manter a verdade dentro de ti afastada do teu conhecimento e para manter a aliança com o sonho, segundo o qual tens que achar que está fora de ti mesmo para seres completo e feliz. É em vão que se cultua ídolos esperando achar a paz. Deus habita dentro de ti e a tua completeza está nele. Nenhum ídolo toma o seu lugar.
Não olhe para ídolos. Não busques fora de ti mesmo. Texto capítulo 29. Comentário. Você não precisa se sentir culpado sobre sua busca por ídolos, mas é essencial que esteja ciente dos, entre aspas, sonhos que ainda aprecias, porque eles vão impedi-lo de aprender. Citação. O que pedes no teu coração? Esquece as palavras que usas ao fazer os teus pedidos. Considera apenas aquilo que acreditas que vá confortar-te e trazer-te felicidade. Comentário. Nós, mais uma vez, vemos Jesus nos impelindo a nos movermos além da forma das nossas palavras para o seu conteúdo, como na seguinte passagem. Lembre-se, ele está nos pedindo para entendermos que apenas seu sistema de pensamento de perdão vai nos trazer paz e felicidade. Citação. Estritamente falando, as palavras não têm qualquer papel na cura. O fator motivador é a oração ou pedido. Recebe aquilo que pedes. Mas isso se refere à oração do coração, não às palavras que usas quando oras. Manual dos Professores, 21. Citação. Mas não fiques consternado diante de ilusões remanescentes, pois agora as suas formas não são o que importa. Comentário. Jesus nos pede para não ficarmos transtornados se ainda encontrarmos ilusões do especialismo em nossas mentes. Portanto, ele nos conforta no manual, abre aspas, não te desesperes, então, por causa das limitações, fecha aspas. Manual dos Professores, 26. E no texto, citação, concentra-te apenas nela e não te perturbes pelas sombras que a sua disponibilidade cercam. É por isso que vieste. Se pudesses vir sem elas, não terias necessidade do instante santo. Texto, capítulo 18. Comentário. Mais uma vez, não deveríamos nos sentir culpados, porque ainda acalentamos nossos sonhos de especialismo. Entre aspas, mas não os esconda de mim, Jesus diz a nós. Abre aspas, e por favor, não os espiritualize ou justifique. Acima de tudo, não acredite que estou ensinando que você é especial. Isso é o que você quer que eu ensine a você. Estou ensinando-o, em vez disso, a deixar esse mundo especial para trás. No entanto, não posso ser útil se você mantiver suas ilusões longe de mim. Fecha aspas. O apelo de Jesus é reafirmado nessa exortação do texto. Citação. A condição necessária para um instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro, mas requer que não tenhas nenhum que queiras guardar. A expiação não teria razão de ser se não houvesse necessidade dela. Não serás capaz de aceitar a comunicação perfeita enquanto a ocultares de ti mesmo, pois aquilo que queres ocultar está oculto para ti. Na tua prática, então, tenta apenas estar vigilante contra o engano e não busques proteger os pensamentos que queres guardar para ti mesmo. Deixa que a pureza do Espírito Santo os dissipe com seu brilho e traze toda a tua consciência para estares pronto para a pureza que Ele te oferece, o Espírito Santo. Texto, capítulo 15. Citação. Não deixes que alguns sonhos sejam mais aceitáveis, reservando outros à vergonha e ao sigilo. Eles são um só. Comentário.
Jesus está nos pedindo para levarmos todos os nossos sonhos a Ele, especialmente aqueles dos quais sentimos mais vergonha. Afinal, ilusões são ilusões. Sentir-se culpado sobre até mesmo uma ilusão as torna todas reais. E é a meta do Um Curso em Milagres nos ensinar essa verdade. Citação: E sendo um, deve-se fazer a todos uma única pergunta. Abre aspas. É isso o que eu quero ter em lugar do céu e da paz de Deus? Fecha aspas. Comentário. Essa é a pergunta final que Jesus nos impele a considerar. Abre aspas. Eu quero o especialismo que fiz e continuo a justificar, e com o qual continuo sendo indulgente? Na verdade, por que iria eu fazer isso, sabendo que isso não me faz feliz? Fecha aspas. No texto, você vai se lembrar, Jesus apresenta essa última das 4 perguntas, a única que ainda não respondemos. Abre aspas. E quero eu ver o que tenho negado, porque é a verdade? Fecha aspas. Texto, capítulo 21. Citação. Essa é a escolha que fazes. Não te enganes pensando que é diferente. Nenhuma concessão é possível nisso. Tu escolhes a paz de Deus ou pedes sonhos. Comentário. Essa é a escolha, não a miríade de possibilidades oferecidas pelo mundo. Nós escolhemos entre a felicidade e a miséria, a maneira da mente certa de entender um ou outro. Citação. Os sonhos virão como os pediste, mas a paz de Deus virá com a mesma certeza e para permanecer contigo para sempre. Comentário. Como a lição 253 nos diz, nós somos os governantes do universo das mentes errada e certa, e temos o poder de escolher nossas experiências, felicidade ou miséria, paz ou dor. Citação. Não desaparecerá em cada volta ou curva da estrada para reaparecer irreconhecida, em formas que se alteram e mudam com cada passo que dás. Comentário. Não importando o que aconteça em nossas vidas, a paz de Deus é constante. Como um exemplo, você poderia estar em Auschwitz e ser pacífico, pois a paz de Deus nunca vai mudar. É a constância que estabelece seu valor. Citação. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. Tudo é claro e brilhante e invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste. Não há nenhuma variação. Não há nenhuma interrupção. Há um senso de paz tão profundo que nenhum sonho nesse mundo jamais trouxe nem sequer um leve indício do que seja isso. Texto, capítulo 13. Citação. Queres a paz de Deus, e assim querem todos aqueles que parecem buscar sonhos. Tanto para eles como para ti mesmo, pedes somente isso quando fazes esse pedido com profunda sinceridade. Comentário. Todos precisam da mesma coisa, e compartilhar a ilusão de separação nos une no nível do ego. Da mesma forma, somos um no nível da mente certa, compartilhando o desejo de sermos liberados do sonho. O significado da nossa união é que, na mente, não vemos a nós mesmos como separados de ninguém mais.
No fim, é claro, somos unidos no céu como Cristo. Citação: pois assim alcanças o que eles realmente querem e juntas o teu próprio intento àquilo que buscam acima de todas as coisas, talvez desconhecido para eles, mas certo para ti. Comentário: como já discutimos, unir-se a outro não significa que a pessoa une-se diretamente a você, pois o processo acontece apenas na mente. É por isso que estudantes do um curso em milagres nunca deveriam deixar sua metafísica longe demais deles. De outra forma, a confusão entre mente e corpo, fonte e símbolo, é inevitável. Unir-se significa deixar de lado a crença da mente em interesses separados, identificando-se, em vez disso, com a crença de Jesus de que todos os interesses são um. Entre aspas, além do corpo, Jesus descreve a condição de paz, unir-se a algo percebido como separado de você. A importância dessa passagem singular em esclarecer essa união que acontece na mente e não no corpo, garante uma citação mais extensiva do que o usual. Citação: todos já experimentaram o que poderia ser descrito como uma sensação de estar sendo transportado além de si mesmo. Esse sentimento de libertação em muito excede o sonho de liberdade, algumas vezes esperado nos relacionamentos especiais. É uma sensação de ter, de fato, escapado das limitações. Se considerares o que esse, entre aspas, transporte realmente envolve, reconhecerás que é uma súbita ausência de consciência do corpo e uma união de ti mesmo com alguma outra coisa na qual a tua mente cresce para abrangê-la. Ela vem a ser parte de ti à medida em que te unes a ela, e ambos vêm a ser íntegros, já que nenhum dos dois é percebido como separado. O que realmente acontece é que renunciaste à ilusão de uma consciência limitada e perdeste o teu medo da união. O amor que instantaneamente o substitui se estende àquilo que te libertou e une-se a ele. E enquanto isso dura, não estás incerto da tua identidade real e não queres limitá-la. Escapaste do medo para a paz, sem fazer perguntas à realidade, mas meramente aceitando-a. Aceitaste isso ao invés do corpo e te deixaste ser uno com alguma coisa além dele, simplesmente por não permitires que a tua mente seja limitada por ele. Isso pode ocorrer independentemente da distância física que parece existir entre tu e aquilo a que te unes, das suas respectivas posições no espaço e das suas diferenças em tamanho e aparente qualidade. O tempo não é relevante. Isso pode ocorrer com algo passado, presente ou antecipado. Essa, entre aspas, alguma coisa, pode ser qualquer coisa em qualquer lugar. Um sonho, uma vista, um pensamento, uma memória e até mesmo uma ideia geral sem referência específica. Entretanto, em cada passo, tu te unes a ela sem reservas, porque a amas e queres estar com ela. E assim corres ao seu encontro, deixando que os teus limites se dissolvam, suspendendo todas as, entre aspas, leis a que o teu corpo obedece e gentilmente deixando-as de lado. Texto, capítulo 18.
Comentário. As leis do corpo, as leis de separação do ego, desaparecem porque nós nos unimos fora dos nossos seres separados. Não importando a forma que a união assuma, a cura aconteceu, pois o instante santo não sabe nada sobre a magnitude ou importância. Não há ordem de dificuldades em milagres. Texto, capítulo 1. Citação. Algumas vezes foste fraco, incerto em teu propósito, inseguro do que querias, de onde procurar isso e aonde dirigir-te para obter ajuda na tentativa. A ajuda te foi dada e não queres usufruir dela compartilhando-a? Comentário. Eu não posso ter o amor de Jesus e mantê-lo para mim mesmo, pois o seu amor tem que abraçar toda a filiação. Excluir qualquer pessoa do seu amor o nega. E eu faço isso apenas porque, tendo temido seus ensinamentos, quis meus julgamentos para mantê-lo distante. Assim, Jesus nos lembra que temos vacilado. Abre aspas. Algumas vezes foste fraco, incerto em teu, nosso propósito. Fecha aspas. Citação. Ninguém que verdadeiramente busque a paz de Deus pode falhar em achá-la, pois meramente pede que não se engane mais, negando a si mesmo aquilo que é a vontade de Deus. Quem pode ficar insatisfeito se pede aquilo que já tem? Quem poderia ficar sem resposta se pede uma resposta que já é sua para dar? A paz de Deus é tua. Comentário. A paz não é algo que Deus nos dá, é algo que nós aceitamos por escolhermos não ver os interesses de outra pessoa como separados dos nossos. Esse é o reflexo feliz da vontade de Deus. Unicidade com seu Filho. Citação. A paz foi criada para ti e te foi dada pelo seu Criador e estabelecida como a sua própria dádiva eterna. Como podes falhar quando só estás pedindo o que é a sua vontade para ti? E como poderia o teu pedido limitar-se só a ti? Comentário. Se você realmente desejar o amor de Deus, precisa ver todos como um com você. Isso não pode ser dito com frequência suficiente. Jesus nos pede em A Canção da Oração para vermos nossos parceiros de ódio especial como nosso irmão, o filho que compartilhamos. Citação. Estende a tua mão. Esse inimigo veio para abençoar-te. Aceita a sua bênção e sente como o teu coração é erguido e o teu medo libertado. Não te apegues ao medo, nem a ele. Ele é um filho de Deus junto contigo. Ele não é um carcereiro, mas um mensageiro de Cristo. Sê isto mesmo para com ele, de modo que possas vê-lo assim. Canção da Oração, capítulo 1. Citação. Nenhuma dádiva de Deus deixa de ser compartilhada. É esse atributo que coloca as dádivas de Deus à parte de cada sonho que algum dia pareceu tomar o lugar da verdade. Comentário. Cada sonho nesse mundo tem um vencedor e um perdedor. Lembre-se mais uma vez de que não estamos falando sobre forma. Jesus não quer dizer que você deveria amar a todos da mesma maneira, mas que seu amor não deveria excluir ninguém mais em conteúdo.
Seu amor por um não deveria ser uma escolha contra outro. O amor, uma vez que é um, só pode ser compartilhado se é para ser ele mesmo. Assim, o Espírito Santo nos pede para compartilharmos seu julgamento, por nos pedir para levarmos nossos julgamentos de inclusão a ele. Citação: nada nesse mundo pode dar essa paz, porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te os resultados do compartilhar, enquanto ainda te lembras dos resultados de não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo o conhecimento de que vais afinal permitir que ele julgue a diferença para ti. Ele tem fé perfeita no teu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Texto, capítulo 13. Citação: ninguém pode perder e todos têm que ganhar, toda vez que qualquer dádiva de Deus for pedida e recebida por alguém. Comentário: essa é a resposta de Jesus ao princípio do ego de um ou outro. No texto, ele se refere a isso como, entre aspas, a rocha sobre a qual repousa a salvação. Texto, capítulo 25. Todos ganham e ninguém perde. Lembre-se desse toque de clarins da rocha da salvação, no conteúdo da nossa função especial de perdão. Citação: a salvação é o renascimento da ideia de que ninguém pode perder nada para que o outro ganhe. E todos têm que ganhar se qualquer um ganha qualquer coisa. Essa é a rocha na qual a salvação se baseia, o ponto privilegiado a partir do qual o Espírito Santo dá significado e direção ao plano no qual a tua função especial tem um papel. Pois aqui a tua função especial se torna íntegra, porque ela compartilha a função do todo. Citação: Deus dá só para unir, tirar não tem significado para ele. Comentário: essa é a resposta de Jesus à terceira lei do caos. Citação: ele, Deus, tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. Vê como o medo de Deus é reforçado por esse terceiro princípio. Agora vem a ser impossível voltar-se para ele pedindo ajuda na miséria, pois agora ele veio a ser o, entre aspas, inimigo que a causou, a quem é inútil apelar. Não pode haver nenhuma liberação, nem é possível escapar. Assim, a expiação vem a ser um mito, e a vingança, não o perdão, é a vontade de Deus. A partir de onde tudo isso começa, não há nenhuma ajuda à vista que possa ser bem-sucedida. Só a destruição pode ser o resultado. E o próprio Deus parece estar ao lado da destruição para dominar seu filho. Texto, capítulo 23. Comentário: as boas novas, é claro, são que o amor de Deus nunca tira nada. Ele simplesmente ama. Citação: e quando também não tiver significado para ti, podes ter certeza de que compartilhas uma só vontade com ele e ele contigo. E também terás o conhecimento de que compartilhas uma só vontade com todos os teus irmãos, cujos intentos são teus. Comentário:
Mais uma vez, Jesus expressa o objetivo final do seu curso, consciência da nossa unicidade, como nos lembramos. Citação: O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai e nem habita à parte dele. O céu não é um lugar, nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Texto, capítulo 18. Comentário. Essa consciência retorna a nós quando escolhemos contra o sacrifício e perda do ego. Citação: É esse único intento que buscamos hoje, unindo os nossos desejos às necessidades de cada coração, ao apelo de cada mente, à esperança que está além do desespero, ao amor que o ataque quer ocultar, à irmandade que o ódio buscou apartar, mas que ainda permanece tal como Deus a criou. Comentário. Para afirmar novamente, nós não nos unimos ao corpo de um irmão, mas ao chamado da sua mente que ecoa o chamado da nossa. Esse é o, entre aspas, único intento que faz um relacionamento santo, mudando da crença em interesses separados para a aceitação de que todos os interesses são o mesmo. Citação: Com uma ajuda como essa ao nosso lado, podemos hoje falhar ao pedirmos que nos seja dada a paz de Deus? Comentário. Quando você se sentir transtornado, é apenas porque se separou da ajuda com A maiúsculo, que está dentro de você. A causa do transtorno, portanto, é o medo do amor dentro da sua mente, o que acaba com sua identidade individual. Para proteger esse ser separado, você nega ter empurrado Jesus para longe, atribuindo a sua perda de paz a algum agente externo. No entanto, você nunca realmente o empurrou para longe, pois seu amor permaneceu com você, como expressa essa adorável passagem que já citamos. Ela traz nossa discussão da lição a um final gentilmente reconfortante e repleto de esperança. Citação: Como podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi, e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles, e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha-a para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la, e as suas mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus
são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Texto, capítulo 5.